Vamos falar sobre as mudanças que a inteligência artificial vai causar não só na sociedade em geral, mas principalmente no nosso mercado digital. Eu sei que vocês estavam ansiosos, né, por esse vídeo. Muita gente ficou preocupada, me mandou mensagem, porque é a primeira vez, né, desde que eu produzo conteúdo no Instagram, desde 2019, que eu chego e faço um post, né, que parece um post de uma campanha, que eu fiz para quem não sabe, né, eu fiz um Reels bem sério introduzindo esse assunto aqui que eu vou falar com vocês hoje em mais detalhes. Mas foi a primeira vez que as pessoas me viram trabalhar o sentimento de medo no mercado digital. E eu falei para ela, gente, eu não tô fazendo uma campanha de marketing, tá? Eu não tô explorando o medo para fazer mais vendas. Por mais que isso acabe virando uma consequência, eu não estou mentindo para vocês para poder vender mais baseado no medo que vocês têm de perder o trabalho de vocês para inteligência artificial. E aqui nesse vídeo eu queria te dizer que infelizmente é verdade. Isso não é parte de uma campanha, tá, gente? Eu já compartilhava há um tempo algumas das coisas que eu estava percebendo de mudanças no mercado relacionadas à IA. A gente sabe, né? Meio que um lugar comum que a inteligência artificial vai substituir muita gente, que muita gente vai perder emprego. E sempre que a gente fala isso, as pessoas olham e pensam: ah, eu não, porque eu sou esperto, né? Só que talvez não seja bem assim, né? E recentemente eu tive acesso a algumas informações de bastidores de coisas que estão acontecendo no mercado, né? E vendo também, conversando com as pessoas, eu percebi que não só essa extinção até de algumas profissões está mais rápida do que a gente pensava, inclusive algumas já acontecendo, como a coisa vai para um nível mais profundo do que a gente esperava até. E eu quero falar um pouquinho, né, sobre isso nesse vídeo. Eu antes até deixei aqui um recado, né, que esse conteúdo ele foi criado com base em uma aula que eu montei para minha mentoria, onde eu vou abrir valores, nomes, né, dos bastidores, estratégias, ferramentas que eles podem usar, mas eu não posso citá-los por aqui, até porque é um ambiente aberto e seria injusto também, né, as pessoas que é, pagaram por acesso privilegiado à informação, eu vir e compartilhar abertamente as mesmas coisas. Se você tem interesse em fazer parte desse grupo, vê aqui a descrição do vídeo que eu vou te mostrar como você pode fazer. Mas, né, ainda assim, eu tô trazendo bastante coisa interessante aqui nesse conteúdo, nesse vídeo. E a gente vai falar sobre o que é essa revolução da IA, o que está mudando e o que já mudou no nosso mercado, um alerta para as profissões que estão desaparecendo e como se proteger, né, das mudanças que a IA está causando. E não, eu não vou chegar e falar, compra o meu curso para se proteger. Gente, eu não tenho hoje nenhum. Eu digo hoje porque eu, depois dessas conclusões, eu vejo que é inevitável, tá? Mas eu não tenho hoje um curso de IA, eu não estou produzindo um curso de IA. Eu estou colocando o IA dentro da minha mentoria justamente porque na minha mentoria tem um grande público ali de prestadores de serviços, tem também muitos infoprodutores, principalmente infoprodutores mais iniciantes, e pô, essas pessoas vão sair do mercado, elas vão ser atropeladas, né, pela IA. Então eu mudei até o foco mesmo. Antes a gente falava mais de conteúdo, estrutura de negócios, ainda vou falar dessas coisas, mas vou trazer muito mais conteúdo de IA do que eu pretendia e muito mais rápido também. Né? Nos meus planos estava ali a gente falar, já vem falando há um tempo, né, de agentes, de chat GPT, mas não dá para ficar só nisso. É o que eu falei, né? Se você acha que só porque você usa o chat GPT todo dia e só porque você aprendeu a fazer um agente no chat GPT você tá salvo, você não tá salvo, tá? Mas vamos lá. Então, primeiro tópico aqui, né? A revolução da inteligência artificial.
Eu coloquei aqui o que eu acho que acontecerá com a sociedade no médio prazo, mas eu não vou nem me alongar nisso aqui, porque senão eu já vou começar o vídeo com maluquice, você não vai mais querer me ouvir e vai sair fora. Mas só dando uma palhinha aqui, depois se vocês tiverem interesse a gente fala mais sobre isso com mais profundidade. Eu de fato acredito que a IA vai... Bom, é óbvio que a IA vai produzir grandes mudanças na nossa sociedade no geral. E eu acredito, posso estar sendo meio duro falando isso, mas eu acredito que 90% das pessoas que hoje trabalham em empregos, por exemplo, se faz aqui no computador, né, em trabalhos de escritório, por exemplo, elas serão tornadas em pessoas inúteis do ponto de vista do mercado de trabalho. Elas não vão. Não é nem questão de que elas vão perder o emprego, elas vão perder a carreira delas. Essas pessoas não vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Isso vai causar uma crise política, inclusive, muito grande. Mas não vou ficar me alongando sobre isso aqui, porque o que importa é o que está acontecendo hoje no mercado digital, né? Mas eu consigo imaginar tranquilo. E pensem no seguinte, né? Por exemplo, quantos brasileiros hoje trabalham, sei lá, com call center? Cara, call center hoje já tem IA que conversa por voz. E ela consegue fazer as coisas muito mais rápido, com muito mais intensidade, por muito mais tempo do que um atendente, sem precisar de treinamento individual, sem ter o caso do atendente surtar e xingar o cliente. Não acontece nada disso com a IA. Então, enfim, como eu falei, não quero me alongar nisso, mas eu acredito que não só as profissões do mercado digital, mas grande parte da sociedade vai sofrer com isso, vai perder a carreira, não vai conseguir trabalhar em nenhum outro lugar, porque todo mundo vai usar IA. E eu até brinquei no meu Instagram, né? Se você acha que isso aqui é tudo balela, não vou ouvir isso aí é papo para vender curso, tal, não sei o quê. Tudo bem, a minha recomendação é que você vai lá no Senai, né? Eu já fiz, quando eu era adolescente, fiz curso no Senai de metalurgia. Vai lá, faz curso de metalurgia, faz um curso de elétrica, um curso de mecânica, de marcenaria, coisas que a IA vai demorar, não é nem que ela não vai chegar, né? Pedreiro também, coisas que a IA vai demorar para chegar, porque são trabalhos mais manuais, né? Então você vai conseguir se proteger. Porque, cara, no digital, você com esse pensamento, se você ignorar a existência da IA, você vai ser um dos primeiros a rodar. Vamos lá. Eu deixei aqui um tópico, né? Do Adeus Metaverso, Olá Inteligência Artificial. Porque até pouco tempo atrás a gente tinha a ideia de que o metaverso era o futuro, né? Depois que o Zuckerberg começou a investir nisso, a gente já estava imaginando ali e falando sobre isso, né? Isso principalmente também por causa do hype que a pandemia colocou nisso, das pessoas ali usando óculos de realidade virtual e conversando todas ali numa sala, como se estivesse todo mundo junto. E a gente já imaginou todos os cenários de, poxa, vamos dar a minha mentoria vai ser um evento presencial, que na verdade não é presencial, a pessoa vai colocar o óculos e vai estar ali comigo e tal. E até ele mudou, né? E aí eu falo, pô, se o Mark Zuckerberg mudou o foco do investimento dele, quem é você para achar que isso tudo é balela e que inteligência artificial é só hype, é só temporário? Mas recentemente, semana passada, se não me engano, o Mark Zuckerberg já anunciou a criação, o lançamento do aplicativo independente da Meta AI. E eu até deixei isso aqui porque é bem interessante, porque imagina uma inteligência artificial da Meta, né? A ideia é que ela seja como se fosse um assistente seu, que nem o Jarvis lá do Homem de Ferro. A ideia é que ela seja isso. E aí imagina, a gente hoje já pega aqui o celular e eu tô aqui, eu nem tenho cachorro. Eu falo, caramba, precisava comprar ração pro meu cachorro. Começa a aparecer anúncio. Né? E dizem que o celular não tá ouvindo a gente, mas se você só falar que você queria comprar tal coisa, mesmo que você nunca tenha pesquisado, ela já começa a aparecer. E agora imagina um assistente que tá conectado no teu Facebook, que tá conectado no teu Instagram, que tá vendo as tuas conversas, tá conectado no teu WhatsApp
e que você vai usar no dia a dia. Imagina que loucura, né, que isso vai causar na nossa sociedade. Também tem bastante coisa para falar sobre isso, mas não é o foco desse vídeo aqui. Eu trouxe também a questão do CEO da Fiverr, né, que enviou uma carta de aviso para a equipe dele. Isso também foi, acho que semana retrasada, onde ele fala, né, que a IA está vindo está vindo atrás do seu trabalho e do meu, né, no caso o CEO do Fiverr, né, até ele está preocupado, né, ele colocou lá, não é questão de se eu vou ter que demitir alguns de vocês, mas sim que todos nós estamos no mesmo barco e é bom a gente estudar e ver como se salvar, que senão vai rodar todo mundo junto. E ele comenta isso também, que não é questão de você perder o seu emprego aqui na Fiverr, é questão de você não conseguir arrumar emprego em lugar nenhum, tá? E isso já está acontecendo no mercado hoje. Vamos falar disso. Antes, né? Quanto que a gente avançou, eu queria fazer aqui um paralelo, né? Um breve histórico para quem tá aí, tava dentro de uma caverna aí nos últimos 18 meses e comentar que, poxa, 18 meses atrás, pessoal, ó, a gente tá agora em maio de 2025. Um ano e meio atrás, a gente nem usava ainda ChatGPT. Né? Vou falar de ChatGPT, não vou nem falar de inteligência artificial em geral. Vou falar de ChatGPT, que é o mais comum e mais popular. Não era nem comum usar. O pessoal que trabalha com produção de conteúdo sobre produção de conteúdo ainda estava fazendo o carrossel do tipo, você já viu essa ferramenta que te ajuda a ter ideias para posts? Era isso. No começo desse ano, né, 2025, quase 5 meses atrás, ele nem criava imagem ainda. Né? Recentemente teve aí essa onda de... Eu inclusive fiz bastante isso, mostrei outros tipos de imagem que as pessoas podiam criar, mas teve essa onda de um monte de... que foi popularizou, né? Teve mais de 1 milhão de pessoas, assim, no mesmo dia aqui no Brasil, começando a usar o ChatGPT para poder criar ali elas em versão de ilustração e postar nas redes sociais. Mas até o começo desse ano isso não existia. E aí eu coloquei aqui um detalhe de que o crescimento, pessoal, ele não é linear, ele é exponencial. Então não é porque em 18 meses ele avançou isso aqui que nos próximos 18 meses ele vai dobrar de tamanho, né? Eu uso o exemplo lá de quando a gente... Eu agora vou entregar um pouco a idade, né? Mas quando a gente... Por exemplo, lá nos anos 2000, eu era criança, né? Aí tinha lá o meu computador. E eu lembro que a memória RAM... O meu computador tinha uma memória RAM muito boa, de 128 megabytes, né? Não eram nem... Né, não chega nem em gigas. 128 megabytes. E aí lançou, sei lá, alguns anos depois, lançou a de 256, é o dobro. E você fala, pô, sei lá, demorou 3 anos pra lançar uma que fosse o dobro, então daqui a 3 anos vai ter uma de 512. Não, a de 512 saiu 1 ano depois. Né? Depois de 3 anos tinha muito mais avançadas, porque a tecnologia ela vai crescendo de forma exponencial. Ela não vai se multiplicando sempre ali no mesmo ritmo. Então a gente não sabe, né? É assustador pensar o quanto que isso aqui, né, se desenvolveu em 18 meses e o que vai acontecer daqui para o final de 2026, por exemplo. O que eu tinha como cenário até abril, até mês passado? Eu tinha a ideia, que muita gente tem, que tá tudo bem se a IA começar a substituir pessoas, porque a gente tem aquela ideia de que vai precisar existir um supervisor da inteligência artificial, né? E verdade, né? A gente pensa, eu sou a gente sempre pensa que nós somos os melhores em tudo, né? Então, poxa, a IA vai substituir os social medias, porque vai ter gente que vai ter uma produtividade muito maior, e aí eu vou estar entre essas pessoas porque eu vou estudar IA e eu vou usar a IA e as pessoas vão perder o emprego e eu não. Legal. E inclusive, né, o outro cenário que acabava trazendo é a ideia da democratização do trabalho no mercado digital. Porque, por exemplo, né, vamos imaginar aqui um caso que eu vejo, falando novamente sobre a questão do social media, eu vejo acontecer bastante
Às vezes a gente vai lá e acaba até julgando, né? Eu vejo acontecer muito isso. A moça que vai lá, vira social media e cria um serviço onde ela faz por R$ 300 por mês um pacote de 12 publicações por mês para um cliente. Aí você olha e fala, nossa, meu Deus, R$ 300 por mês, 12 postagens, que absurdo. Essa pessoa tá louca. Só que você não pensa que essa mesma pessoa, 6 meses antes, estava ganhando. Hoje ela atende 10 clientes e ela tem que fazer 30 posts por semana, mas mesmo assim ela consegue, por mais que não seja um post de qualidade, e aí você consegue competir com ela entregando algo mais caro, mas com uma qualidade maior. Ela, até pouco tempo atrás, ela estava trabalhando mais, pegando condução, 4 horas de condução por dia, para ir para o trabalho, tomar esculacho de chefe, brigar com um colega de trabalho, odiando a vida dela, e não estava ganhando esses R$ 3.000 que ela está fazendo hoje com 10 clientes. Ou vamos dizer que ela cobre R$ 500 por cliente, que ainda é muito pouco. Ela não estava ganhando R$ 5.000. Então, quando a gente olha para essa realidade maluca do digital, a gente não pensa nessas coisas, né? E eu coloquei aqui essa questão da ideia da democratização do trabalho no mercado digital, porque antes a gente ainda competia muito bem com a pessoa que a gente diz que prostitui o mercado, né? Vendendo o serviço muito mais barato do que ele realmente vale. Só que essa competição com o desenvolvimento da IA vai ficando cada vez mais acirrada. Porque antes essa pessoa esbarrava na qualidade do que ela entregava. Agora ela consegue contratar uma IA ou desenvolver uma IA que vai pensar por ela e entregar um trabalho muito mais bem feito, né? Então, a gente tinha esse cenário que já ia dificultando as coisas. Só que a realidade é que, primeiro, hoje a gente já tem, e essa é uma coisa que as pessoas nem fazem ideia, IAs validando o trabalho de IAs. Então, já tem IA hoje, por exemplo, fazendo o trabalho de gestor de projeto. Você pensa que você vai ser o copywriter ali do projeto que vai ficar de olho nas IAs que vão... Não. Já tem uma IA que vai ficar de olho nas outras IAs e aí só vai ter uma pessoa lá no topo da cadeia olhando para isso, se tiver. Normalmente vai ter porque isso envolve aí o trabalho de alguém que está ali, né, como especialista no palco, e aí sempre tem alguém nos bastidores, para a pessoa não ter que fazer tudo, mas cada vez mais o modelo de negócios onde uma pessoa só toca a empresa toda é possível. Pode ter a pessoa que é especialista e bastidores ao mesmo tempo. Então, já começa por aí. Isso aí já por si só já desmonta essa teoria e essa tranquilidade que as pessoas tinham de que com elas não ia acontecer. E tem outra realidade, né, também, que aqui as pessoas vão e criam as expectativas, as opiniões delas com base naquilo que elas têm acesso, que muitas vezes é o plano gratuito do ChatGPT. Quando você paga ali os R$ 100 por mês, né, da versão premium, já é um salto do que você consegue fazer em comparação à versão gratuita. Por exemplo, já entra o uso de agentes que, como as pessoas usam na versão gratuita, elas nem sabem que existem. Mas as pessoas que estão de fato investindo tanto em educação quanto dinheiro mesmo nisso, elas têm acesso a ferramentas que ainda não chegaram no mercado, que as pessoas ainda não conhecem. Então, enquanto você está pensando que, não, mas o ChatGPT ainda não entrega o que eu faço. Cara, tem teias de automações e ferramentas que não custam R$ 100 por mês, que fazem o que você faz muito melhor e muito mais rápido. Então, não fica tão tranquilo, não. O que está acontecendo agora no mercado digital? Né? O que a gente já vê acontecendo com algumas profissões? Por exemplo, coprodutor, cara, o coprodutor já está entrando num estado de aposentadoria. Aquele negócio que tinha antes de
um coprodutor que pega 5 experts e vai tirando ali um dinheiro, atendendo cada um, isso aí já não está mais existindo. Os poucos coprodutores que estão sobrando, e a IA também já está fazendo muito do papel estratégico, principalmente porque ela consegue olhar o negócio como um todo, né? Acontece muito de chegar para o coprodutor e falar: quantos leads que a gente tem na base? Pô, tem que ver, não sei, preciso calcular, preciso pegar a informação de várias fontes, não tenho isso fácil. A IA tem tudo na ponta da língua, se você souber, né, programar, se você preparar ela para isso. Então, essa figura do coprodutor, muitas vezes, os poucos que ainda é, sobraram e vão sobrar, que está cada vez mais diminuindo nesse mercado, eles vão acabar virando sócios, né, dos especialistas e formando ali uma sociedade, um negócio mais fechado. E não mais nesse modelo que a gente se acostumou, que era tão fácil, né, uma pessoa pegar 50% de um negócio e ter ali um esforço tão pequeno que dava para atender vários ao mesmo tempo. Começa por aí. Os SDRs, eu coloquei aqui a morte precoce dos SDRs. Gente, SDR é uma pena, porque foi toda a área comercial, né, todo o mercado de time comercial, ele cresceu muito 2023, 2024. Né? Foi o grande boom. Depois da pandemia, os lançamentos estavam cada vez mais caros, o lead cada vez mais caro, o lançamento cada vez com um retorno menor, e os grandes infoprodutores olharam e falaram: bom, não dá mais para a gente ficar jogando os leads fora, vamos contratar gente para poder acionar esses leads e vender mais para quem a gente já gastou dinheiro para conseguir. E teve esse boom, um monte de gente entrou no mercado, só que essas mesmas pessoas hoje estão desesperadas, porque elas são assim, o primeiro foco dessa revolução da IA, a primeira grande mudança no mercado digital é em cima da pessoa que vende. Não só por todas as dificuldades, né, que vender não é um processo natural, então tem que treinar pessoas, procurar pessoas que tenham a mínima aptidão, e a escassez também, uma vez que todo mundo está procurando por esse profissional, tem toda ali uma questão, mas também tem a questão do impacto financeiro. Por ser a área onde, se você melhorar uma coisinha, você aumenta 1% da conversão, faz uma diferença absurda, principalmente quando você tem um volume maior de leads. Isso fez com que essa fosse a primeira área que a IA detonou. Ah, não, Edu, mas no meu caso é exceção. Espera então. Você sabe disso. Se você é da área comercial, eu já conversei com várias pessoas dessa área, você sabe que está cada vez mais difícil e só vai piorar. Mesma coisa, profissionais de social media. Eu tenho falado com bastante dono de agência e eles têm substituído as pessoas que criam conteúdo por IAs. E muitas vezes não são nem IAs que eles desenvolveram, foram IAs que eles pagaram R$ 100 para ter acesso ao agente e agora faz o trabalho que a pessoa para quem ele pagava 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 reais fazia, muitas vezes perdendo prazo, reclamando, dando mancada. A IA agora vai e faz mais rápido. E aí ele consegue, por exemplo, diminuir o valor do serviço dele, competir por preço no mercado e pegar clientes que ele não conseguia antes, né? Ou ter um negócio com menos complexidade, colocar todo o valor que recebe direto no bolso e não distribuir para outras pessoas. Infelizmente, né? Gente, assim, uma coisa que eu quero falar é: eu não tenho prazer nenhum em trazer essas informações pensando nas pessoas que vão perder o seu trabalho, que vão perder a sua carreira, tá? Infelizmente, é uma coisa que tá acontecendo e não adianta a gente bater o pé nem fingir que é mentira. Então, assim, por mim, eu gostaria que todo mundo ganhasse bastante dinheiro, todo mundo tivesse empregado, mas não é assim que a coisa acontece, né? E isso, como eu falei, só vai piorar, tá? Mas eu não sinto nenhum prazer nisso, eu só sou o mensageiro aqui. É...
Tem também a questão da concorrência desleal com o pequeno infoprodutor. Como assim? Essa introdução da inteligência artificial no mercado digital, principalmente nas mãos de quem tem dinheiro para chegar primeiro, investir pesado, ela acaba criando um abismo, né, cada vez maior entre o pequeno e o grande infoprodutor. Porque cada vez mais, por exemplo, o pequeno infoprodutor não tem acesso a essas coisas, ele vai ter que fazer tudo sozinho. O grande infoprodutor consegue trazer um monte de leads, e aí antes ele teria que contratar todo um time comercial para trabalhar esses leads, ia ter o tempo de treinar essas pessoas, encontrar essas pessoas no mercado, tava todo mundo procurando, não tinha tanta oferta de gente. Agora não, agora ele vai lá, paga, tem um robozinho que faz isso. E aí, não só o robozinho que faz isso, mas o robozinho que ajuda a criar produto, o robozinho que ajuda a criar conteúdo. Então, uma das coisas que eu já vejo acontecendo, mas ainda, isso aqui ainda está começando, mas que vai se intensificar bastante, é a criação desse abismo entre o pequeno e o grande negócio. Porque o grande negócio vai deslanchar e o pequeno vai ficar para trás. A esperança do pequeno infoprodutor está na questão de que da presença, né? Que é o que a tecla que a gente bate há muito tempo. Você tem uma coisa que o grande produtor de conteúdo, por ter uma grande audiência, não tem, que é poder vender a sua presença e a proximidade com você mais barato do que ele. Enquanto ele vai lá e vende um mastermind a 100 mil reais, você consegue vender uma coisa muito mais barata, menos de 10 mil, por exemplo, e entregar mais proximidade com seu lead, ter ali a sua personalidade, também estar mais próximo dele. Isso vai fazer total diferença. E, por fim, o que também está acontecendo já hoje no mercado é a migração, né, vocês podem ver que está tendo uma migração do modelo de infoprodutos para um modelo integrado com o SaaS. A gente já vê alguns grandes do mercado fazendo isso. Eu acho que o primeiro caso que eu vi foi o Ladeira lá com o Venda Todo Santo Dia integrando, né, um aplicativo dentro do curso, da mentoria dele. Mas de casos recentes a gente tem aí, por exemplo, o Novo Mercado, onde provavelmente ali o Ícaro enxergou que existia um churn muito grande, uma perda grande de assinantes, e a melhor forma de resolver isso, e eu achei isso brilhante da parte dele, foi criar uma inteligência artificial para ajudar esses assinantes a trabalharem, né? Porque imagina, uma coisa é a pessoa ir lá, assinar, assistir algumas aulas, esquecer que a escola existe, e dali a um ano, quando chegar na hora de renovar, lá, não, nem assisti, nem aproveitei nada, não quero. Agora, se ela passa esse um ano inteiro fazendo todo o conteúdo dela dentro da ferramenta, todos os lançamentos dela dentro da ferramenta, não consegue mais viver sem aquilo, com certeza essa pessoa vai até pagar mais caro para continuar ali. Então, para mim, isso aí foi genial. E você vê outras empresas também fazendo isso, que vai também ali em linha com o que eu comentei, quem me segue há mais tempo sabe, sobre essa invasão, né, dos micro SaaS, principalmente no mercado. Né? Para quem não sabe, SaaS é quando você vende um software como um serviço. Por exemplo, criando um aplicativo dentro da tua mentoria, que o teu mentorado consegue usar aquele aplicativo para fazer o trabalho dele. Então, você vê que até comentaram, né, recentemente, compartilhei isso nos meus stories, que aquele movimento que a gente teve bem intenso na última Black Friday dos infoprodutores fazendo ofertas muito malucas e todo mundo, nossa, mas por que essa pessoa que vendia esse curso a 10 mil reais agora está vendendo a 1.000? É justamente por perceber que esses movimentos de mercado estão acontecendo e que não vai mais dar para vender o que eles vendiam por aquele preço. Então aquela era uma última oportunidade de empurrar em você aquele conteúdo que eles sabiam que não ia sair mais, justamente por terem informações privilegiadas e saberem que esse tipo de coisa estava para acontecer. E aí, eu coloquei aqui, né, risquei aqui o inimigo, entendendo o novo cenário.
Vou passar bem rápido aqui, né, para também não ficar uma aula gigantesca. Mas, primeiro, para quem não sabe do que eu estava falando aqui nesse vídeo, vamos resumir a ideia do que são agentes de IA. Basicamente, assim, o resumo do resumo, a forma mais transparente de falar isso para uma pessoa que não conhece, é colocar o agente de IA como se ele fosse um funcionário que você cria com inteligência artificial. Então, você hoje está acostumado, por exemplo, a usar o ChatGPT. Você entra lá, conversa com ele. Dentro do ChatGPT, você consegue criar um agente. O que é um agente? Você vai lá e programa ele para ele ter, por exemplo, uma função. Ó, agora você vai ser o meu agente de criação de carrosséis. Você passa uma série de instruções, regras que ele tem que seguir. Você passa uma base de dados. Ó, lê eu vou te subir aqui um PDF sobre criação de carrosséis e você vai fazer os teus carrosséis com base nele. Você não pode sair, não pode inventar alguma coisa da sua cabeça, não pode pegar o que as outras pessoas estão fazendo. Não, é para ficar dentro dessa metodologia aqui. Então é meio como se você treinasse uma pessoa, né, para fazer aquele trabalho. E um exemplo, né? Eu fiz recentemente para minha mentoria isso. Eu criei um agente de criação de roteiros para vídeos de vendas e disponibilizei lá na mentoria. Então, as pessoas plugam, né? Entram ali no link, automaticamente aquele meu agente que eu criei, que eu programei, né? Com a inteligência de uma aula que eu fiz sobre criação de roteiro de vendas, tá conectado no chat GPT delas. Usando um exemplo aqui de ChatGPT, mas dá para criar agentes em outras inteligências artificiais também. E aí aquela pessoa consegue, em qualquer momento da conversa dela com o ChatGPT, usar um arroba para chamar o agente. Eu dei o nome do agente de Dodabot. Então ela consegue colocar arroba Dodabot e pedir, ó, tá vendo essa aula aqui que eu tô falando aqui com o ChatGPT? Eu quero fazer um vídeo de vendas dela. E aí aquele agente que eu programei vai fazer as perguntas que eu programei, a pessoa vai responder e aí ele vai usar a minha metodologia para criar para esse meu mentorado o roteiro do vídeo de vendas do jeito que eu ensino, sem ele precisar se preocupar em passar instruções, só respondendo aquilo que eu programei para pedir para ele de informações. Olha que coisa legal. E aí a gente tem aqui benefícios, né, por causa disso, que isso também acelerou bastante essa revolução da inteligência artificial, porque agora você, é um copywriter, é um gestor de tráfego. Sou um gestor de tráfego, sou muito bom em analisar campanhas. Tá, mas aí uma pessoa que também é muito boa em analisar campanhas e é boa em IA, criou uma IA que analisa campanhas usando a metodologia dela. E aí ela vendeu essa IA por R$50, né? Você vai lá, paga R$50, libera o acesso lá na Hotmart, a pessoa entra, com um clique, consegue acessar essa IA. Pronto, agora essa IA faz o teu trabalho e a pessoa só gastou R$50. Então, isso é uma das coisas que está complicando, né, esse novo cenário. E aí, a gente tem benefícios óbvios, né, de usar agentes de IA. Eles são baratos, mais baratos do que você contratar uma pessoa. Eles funcionam 24 horas por dia, eles não ficam doentes, eles não se estressam nem se esgotam, eles não têm variações emocionais, eles não vão ficar bravos e não vão fazer o trabalho deles direito. Eles não precisam treinar a cada nova contratação, né? Que esse é um problema. Você vai lá, contrata um social media, ensina para ele toda a tua metodologia, ele sai, pronto, você vai ter que contratar outro e ensinar tudo de novo. O agente de IA não. Ele não te troca pelo concorrente, ele não te coloca na justiça do trabalho, e ele consegue atender vários clientes simultaneamente, né? Numa velocidade muito maior, com muito mais desempenho do que uma pessoa. Benefícios não tão óbvios de usar agentes de IA. Eles, e aqui coisas que as pessoas normalmente não enxergam, né? Eles podem ser integrados com os seus sistemas. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, uma IA que eu tenho lá o sistema da minha agência no Monday. E aí a minha copywriter vai lá e gera as publicações. Eu posso ter uma IA que assim que a publicação, o texto da publicação é postado,
essa IA vai lá e faz uma revisão para ver se está dentro dos padrões que eu estabeleci, né? Então, ele é integrado com os meus sistemas. Vai além disso, né? Aí é que entra também na questão de pode gerar dados e organizar automaticamente informações sobre tudo o que faz. Que é, por exemplo, imagina que você contrata uma pessoa para fazer o atendimento do teu WhatsApp. Essa pessoa vai falar com 30 pessoas por dia. Será que essa pessoa vai usar o teu sistema corretamente? Será que ela vai lá no CRM, vai preencher todos os dados, vai colocar os principais tópicos ali da conversa que ela teve, colocar, categorizar certinho o lead? Muito provavelmente não. Antes até tinha, né, como você ir lá e fazer uma automação, né, ou pagar alguém para fazer, por ser algo um pouco mais complexo para poder driblar isso. Só que agora com a IA, você já deixa ela programada para fazer isso automaticamente, né? Então, e tudo integrado no seu sistema. Por isso é uma maravilha. É uma coisa que as pessoas normalmente não enxergam. Outra coisa é que, também relacionada a isso, ela pode te ajudar a pensar estrategicamente, tendo conhecimento do teu negócio como um todo. Ela sabe de todos os números, ela sabe como as coisas funcionam. Então, quando você pedir uma informação, você vai pedir uma informação para o teu gestor de tráfego, ele, vou pegar, vou ver, tal, não sei o quê. A IA não, ela sabe de tudo, de todas as áreas que você plugou nela ao mesmo tempo. Então ela vai te ajudar a pensar de forma mais inteligente, quanto mais você alimenta ela. Pontos negativos, né, para não dizer que é tudo só coisa boa. Acaba existindo uma dependência tecnológica se você é uma pessoa que não sabe desenvolver IAs, então você acaba ficando na mão da pessoa que você contrata para desenvolver para você. E os erros, por enquanto, são frequentes. Frequentes, sim, né? Não é como se acontecesse toda hora, mas acontece mais do que o esperado, né? Então, por exemplo, eu fiz uma. E claro, né? Isso aí é questão. Exige ajuste, né? Que acaba também virando custo, porque quem vai ajustar vai cobrar por isso. E aí existe uma grande oportunidade para quem vai cobrar por isso, né? Por isso também que é uma coisa que eu disse lá no meu Instagram que eu ia trazer para os meus produtos. Já que a IA vai substituir a gente, vamos ganhar dinheiro com a IA antes que isso aconteça, né? Mas, por exemplo, uma primeira versão que eu fiz usando uma ferramenta lá de IA para usar para os meus mentorados, não era o ChatGPT nem nada do tipo, eu deixava ali para o agente instruções específicas do que eu não queria que ele fizesse. E eu percebia que, assim, 9 em cada 10 vezes que eu testava ele, saía tudo maravilhoso, ele seguia a risca, mas uma a cada 10 vezes ele ia lá e falava uma coisa que estava fora do que eu falei que ele poderia falar. Principalmente quando são detalhes meio bobos. Eu coloquei algumas regras mais gerais e mais importantes, tipo não falar de concorrente, não fazer coisas fora do que eu te programei para fazer, mas e aí isso ele respeitava, mas ele ainda errava, né? Tipos de erro assim, por exemplo, sei lá, você tem uma hamburgueria e a pessoa chega e fala: vocês têm, quanto que é o macarrão de vocês? E aí a IA vai lá e fala que vocês têm macarrão, mas vocês não têm. Isso é uma coisa que ainda acontece, pouco, mas acontece. Mas é o que eu falei. 18 meses atrás, nada disso existia. Então, isso aqui vai ser resolvido muito rapidamente. E mesmo que não fosse, gente, no volume que isso aqui trabalha e no volume de erros que os profissionais do digital, por exemplo, sempre cometeram, né, isso aqui acaba sendo até parece uma justiça divina, assim, porque a gente sempre falou, os profissionais do digital eles estão esculachando. Todo mundo que contrata um profissional do digital tem problema. As pessoas atrasam, não fazem as coisas direito, tratam o cliente mal. É muito comum isso acontecer. Edu, mas eu não sou assim, tá? Você não é assim, mas é muito comum. Todo empresário, todo mundo tem história disso acontecendo, né? No digital. E aí vem a IA agora e tira o trabalho dessas pessoas que não estavam valorizando, né? Então, assim, por mais que os erros ainda existam
numa quantidade maior do que a gente gostaria, ainda assim, na minha opinião, vale a pena porque acabam sendo menores do que os erros que as pessoas causam. E aí, tendências do mercado, né? Isso aqui eu dei uma boa resumida do que eu separei lá para nossa aula da mentoria. Tinham vários itens aqui, mas grande parte é de informações que eu não posso trazer aqui abertamente. Mas o que os grandes players, né, do nosso mercado estão fazendo? Substituição total de times, desde times comerciais até posições de produção de conteúdo, até de inteligência de dados, estão investindo, e quando eu digo investindo, assim, não é assinar o ChatGPT a R$ 100, é pagar R$ 100.000 para alguém desenvolver uma ferramenta muito incrível que tem acesso a modelos de inteligência artificial que você nem sabe que existem. E assim, são todos os grandes players, tá? Você pode ver, eu até fiz uma lista esses dias nos meus stories, quantos grandes players do digital migraram para falar de inteligência artificial em 2025. Começa a reparar. Você vai ver que você tá tranquilo ali achando que nada tá acontecendo, mas as coisas estão acontecendo nos bastidores. É que isso é falado lá nos masterminds, onde as pessoas pagam 100, 200, 500 mil por ano para estarem ali naquele grupinho. E aí, nós, meros mortais, não temos acesso a essas informações. E até deixei aqui um exemplo, né? Eu tirei vários outros, mas deixei aqui um exemplo para quem ainda acha que vai escapar disso, né? O caso de uma IA que fez tinha aqui um cliente que ele tinha 550 mil leads na base dele. E aí, pensa no seguinte, né? Pô, 550 mil leads. Ele tem ali, cada vendedor dele conseguia entrar em contato com qualidade 30, 40 leads por dia. Vamos considerar que fossem 50 leads por dia. Pô, 50 leads por dia, se essa pessoa tivesse um time de 100 vendedores, ele conseguiria falar o quê? Com 5.000 leads todos os dias. E aí, eu não tô nem considerando aqui o lead que amanhã continua a conversa. Não, vamos simplificar. Então, 100 pessoas vão atender 5.000 leads. Pô, esse cara aqui, ele ainda ia demorar mais de 100 dias para poder tratar essa base aqui e vender para esses leads dele. Com esse time gigantesco de 100 vendedores, uma coisa absurda. Imagina treinar, gerenciar essa gente toda, é uma loucura. Enquanto com a IA é só questão dele comprar mais créditos, colocar mais agentes para rodar, e isso aqui é feito muito rápido. Né? Então, você consegue competir com isso? Você não consegue, por melhor que você seja. E aí tem aquela coisa, né? A pessoa que vai criar IA, ela vai criar IA com a inteligência de todos os negócios para os quais ela está criando. Ela vai ficar cada vez mais inteligente. Você consegue competir com isso? Não consegue. Então, beleza. Entendi, Edu. Quanta desgraça vai acontecer? O que eu faço agora? Aí, o que eu, Eduardo, vou fazer agora, né? Por isso que eu fiz aquele vídeo, falei que eu, inclusive, estou fazendo mudanças na minha empresa, na minha agência e no Eduardo Infoprodutor, né? Eu coloquei aqui que eu vou mudar o modelo de negócio na minha agência. Novamente, não vou entrar aqui em detalhes. Lá na mentoria eu coloquei passo a passo as coisas que eu vou fazer. Mas acho que também nem cabe aqui nesse ambiente. Acho importante frisar que a minha agência, inclusive, não é assim. Eu não estou falando, olha só, vocês vão se ferrar. Comprem meu curso que aí vocês não vão se ferrar. Não, eu estou fazendo mudanças na minha empresa, inclusive, porque senão eu vou rodar junto, tá? Não estou me colocando como especial aqui. Vou mudar o modelo de negócios do Eduardo Costa como infoprodutora, e aqui até entra uma questão de posicionamento público que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu já estava com essa mudança aqui desses primeiros pontos, de que o meu foco a partir de agora seria
ajudar as pessoas a criarem negócios digitais que trouxessem para elas, né, a qualidade de vida, ou seja, principalmente a questão de você ter prazer naquilo que você está fazendo, você ter tempo de sobra, não se matar de trabalhar, e você ter a liberdade de fazer o seu trabalho nos seus próprios termos, onde e quando você quiser. E eu sempre trouxe uma visão, né, que acabou inclusive me prejudicando em alguns momentos. Enquanto todo o mercado tava lá, não, eu vou te ensinar a fazer 7 dígitos, R$ 1 milhão, eu vou te ensinar a fazer 8 dígitos, 10 milhões de reais nesse lançamento. O meu posicionamento sempre foi um muito mais é, pé no chão. E para quem também não tá disposto a viver nessa loucura. Por exemplo, aqui eu tô tendo em mente em montar planos que vão fazer, por exemplo, que as pessoas coloquem R$ 50 mil por mês no bolso, que é dinheiro pra caramba, principalmente pra realidade brasileira, mas nem que fosse pra realidade brasileira, é muito dinheiro, R$ 50 mil por mês, mas que as pessoas estão tão bitoladas com esses números do digital que elas olham e falam, nossa, só 50 mil por mês, não vou seguir esse cara não porque ele é fraco. Mas, né, esse vai ser o meu posicionamento. Eu prefiro, e eu vou procurar pessoas que prefiram ganhar 50 mil por mês, mas, que nem hoje, eu parei aqui 2 da tarde para ir na academia, fui andando, caminhei, aproveitei o dia, treinei, fiz meu treino tranquilo, voltei no horário, tá todo mundo no horário comercial, não precisei ficar respondendo o WhatsApp, não precisei correr, fiz as minhas coisas tranquilas. Eu quero focar em pessoas que queiram ter uma qualidade de vida, essa liberdade, mesmo que isso signifique ganhar só, né, R$ 50 mil. Eu prefiro viver uma vida assim, ganhando 50 mil, do que ganhar R$ 1 milhão por mês, mas não ter tempo de viver, não ter tempo de aproveitar esse dinheiro. Enfim, um negócio que proporcione estabilidade, né? De nada adianta também eu fazer um lançamento que vai me dar R$ 200 mil e depois passar meses sem ganhar dinheiro nenhum e sem saber se eu vou conseguir repetir o feito. Então, as coisas que eu ensino normalmente são pensando em ter rendas recorrentes, que seja um valor menor, mas que você tenha a segurança de que vai cair ali todo mês. Por isso, inclusive, que eu bato tanto na tecla da questão dos serviços. E aí uma parte nova do posicionamento, né? Que estejam blindados contra os avanços da IA. Então, desde desse choque que eu tive, dessas mudanças que eu percebi que eu tinha que fazer, uma coisa que eu me comprometo é em ajudar as pessoas, ajudar os meus alunos, ajudar meus mentorados, ajudar meus clientes a sobreviverem contra tudo isso que eu coloquei, que eu mostrei aqui para vocês. E aí, também, né, eu vou intensificar o desenvolvimento da minha comunidade, trazendo novos mentorados e mais gente boa para perto, né? E isso inclui principalmente ter produtos onde eu esteja mais perto das pessoas que queiram estar perto de mim, que estejam dispostas a investir para isso, que também nem é um sacrifício tão grande. Uma coisa que eu já percebi é que a pessoa vem e fala que, não, mas eu não tenho como investir. E aí chega alguém e faz uma proposta maluca, ou até mesmo o tigrinho, ela vê, ela arruma dinheiro de onde não tem e dá um jeito. Quando ela quer fazer acontecer, ela dá um jeito. Então é muito questão dela querer. E aí eu quero a partir de agora premiar aqueles que querem estar por perto e querem passar por esses novos tempos com a minha ajuda. Por isso vocês estão vendo eu falar tanto aqui dessa questão de mentoria. O que eu recomendo que vocês façam, né? Novamente, outra coisa também que eu vi mais a fundo na mentoria, mas os princípios para a gente começar a conversar são os mesmos, né? Estudem ferramentas de IA e automações, desenvolvam soluções de IA tanto para si quanto para outros negócios, né? No caso dos prestadores de serviço, normalmente vão ser para outros negócios, mas no caso dos infoprodutores também, fazer para si mesmo. Eu coloquei aqui um exemplo. Falei com o meu consultor de imagem. Falei, cara, imagina, você tem. Eu até tava aqui, mas. Não tá aqui. E queria mostrar para vocês. Ele me deu uma cartelinha que tem ali a cartela de cores que combinam com o meu tom de pele e tudo mais. E eu falei pra ele, cara, imagina que você tivesse uma IA que você cadastra ali, por exemplo,
a cartela ideal do teu cliente, e aí em vez dele pensar assim, será que tá certo isso aqui? Ou então te perguntar, imagina que ele abre o aplicativo, tira uma foto dele na frente do espelho e o aplicativo diz, pô, essa cor de camisa ficou legal. Essa camisa com essa calça não combinou tanto, troca por tal. Imagina você oferecendo isso para os teus clientes, o quanto que você não tem de diferencial competitivo com quem não pode oferecer isso. Então, pensem também, quem for infoprodutor, pense no que você pode criar para sua audiência. Assim como, por exemplo, eu fui lá e criei para os meus mentorados ferramentinhas ali, agentes que eles podem usar no dia a dia deles, e vou fazer cada vez mais isso agora. Pensa nessas coisas. Toma a frente do seu concorrente enquanto ainda dá tempo. Esse é um mercado onde importa mais a velocidade do que a qualidade. Você chegar primeiro, por todos esses motivos que eu falei, vai te dar uma vantagem competitiva e aumentar esse abismo entre você e seus concorrentes. Então, não fica enrolando, não fica esperando. Corre antes que seja tarde demais. Guarde dinheiro, cada vez mais importante, porque você não sabe qual que vai ser o futuro não só da tua profissão, mas, como eu falei lá da maluquice no começo do vídeo, até da sociedade em geral. É melhor você se proteger, guardar dinheiro, fazer investimentos, que a gente não sabe o que vai acontecer aí, né, no futuro. E fica de olho aqui nos meus próximos conteúdos. Se você gostou desse vídeo aqui, lembra de curti-lo, mandar para alguém que também precisa ser alertado e ter a certeza que você está inscrito aqui no meu canal. Eu pretendia que esse vídeo tivesse metade do tempo que ele teve, mas acho que eu consegui, embora eu não tenha falado ainda tudo que está na minha visão sobre essa questão da IA, já dá uma visão geral e já mata a curiosidade de muita gente que ficou assustada com aquele meu vídeo. Mas, novamente, gente, não é parte de campanha, não é. Como eu falei, eu tive que mudar, eu estou tendo que mudar a minha agência, os meus infoprodutos, a minha mentoria, para que eu não morra também. Isso aqui é um negócio muito sério, não é campanha de marketing. Então, se cuidem, se preparem. Não queria ser alarmista, né, como tenho sido em relação a esse assunto, mas é por uma boa causa e não é nenhum exagero. Como eu falei, não é 100% do racional, né, de tudo que eu vi nos últimos dias que está nesse vídeo, mas já é um ótimo começo. Fica ligado aqui que agora você vai me ver falando tanto aqui quanto no meu Instagram, quanto na minha newsletter. Se inscreve em todos os meus canais aí de contato para você não perder os conteúdos sobre esses assuntos e conseguir sair na frente nessa corrida. Abração, meu caro.